Glória a Deus. Não sente ainda, só um minuto. Enquanto a gente estava no momento de adoração, o Espírito Santo me trouxe uma palavra profética que foi intenso dentro de mim. E ele me falou que é chegado um tempo, pastor, pastora, é chegado um tempo de grande colheita nesse lugar. Quando a gente cantava que chuva vai descer nesse lugar, que a chuva está vindo, o Espírito Santo falou para mim que é chegado o tempo da grande colheita nesse lugar. E é uma colheita dessa casa de oração, é uma colheita das vidas que estão aqui presentes, é uma colheita de todo mundo que faz parte desse corpo, porque a água não vai faltar, aquela água que rega tudo aquilo que você tem semeado neste lugar, tudo aquilo que você tem colocado, tudo aquilo que você tem depositado. O Espírito Santo de Deus me falou que vão virar frutos, e vão virar frutos grandiosos. Quando Ele me deu essa palavra, e quando eu olhei para esse quadro, o que ela está fazendo agora, o Espírito Santo me disse que esses frutos são aqueles pontinhos que o Espírito Santo usou a vida dela para desenhar. E esses frutos, eles serão brancos, porque eles serão mais alvos do que a neve. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai entregar isso para você neste lugar. Você crê nisso em nome de Jesus, Pai? Obrigada, Deus. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Que família linda. Que casa linda. Eu e meu marido estamos muito felizes de estar com vocês aqui hoje. Nós amamos profundamente, entregamos cada segundo na nossa vida ao Ministério de Jovens. E nós cremos que é chegado um tempo, é chegada uma geração do radicalismo. Daqueles que não vão se ocupar querendo fazer o pouco ou querendo fazer um pouquinho de tempo, um pouquinho de cada coisa. Mas aqueles que vão se entregar radicalmente ao que Deus tem gritado nos nossos corações. Tem 5 anos que eu entrei na Comunidade das Nações. Eu cresci em lar cristão, mas tem 5 anos que eu me converti verdadeiramente, em que quando eu tive uma experiência muito profunda com Deus, e eu já era independente, já exercia um cargo de chefia, eu sou farmacêutica, trabalho na minha área com muito amor, por aquilo que Deus me deu como dom, como talento. E eu já tinha minha empresa, há 5 anos atrás, já tinha minha própria empresa, sempre fui... Eu era muito capitalista, tinha medo de não ter nada. Então, desde os meus 15 anos, eu juntava dinheiro para ter alguma coisa. E há 5 anos atrás, eu já tinha minha própria empresa, morava sozinha, já exercia um cargo de chefia em outra empresa que tinha me contratado, era chefe de uma equipe de mais de 50 funcionários. E tudo isso, quando eu conheci Jesus, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: tá vendo tudo isso que você correu atrás sozinha, com a força do seu próprio braço? Eu não estou em nada disso. E foi quando eu larguei mão de tudo que eu era. Tudo, literalmente tudo. Eu dei a minha empresa, eu não vendi. Eu dei aquilo que eu tinha. Eu voltei para a casa dos meus pais e eu falei: Deus, é a tua obra, é isso que o Senhor tem me chamado, eu vou cumprir. E quando eu fiquei nesse processo, eu namorava na época, eu larguei tudo. E eu entrei num propósito dentro da igreja. E quando eu viajei para Israel com a Comunidade das Nações, comprei uma aliança, coloquei no meu anel de noivado e falei: Deus, eu sou noiva de Cristo antes de ser noiva de qualquer homem nessa terra. E qualquer homem que tiver que me encontrar, ele vai ter que encontrar Deus primeiro, porque eu vou estar junto contigo. E foi assim que eu conheci meu marido. Ele primeiro se apaixonou por Cristo e depois ele se apaixonou por mim. E foi algo tão grandioso que Deus fez no nosso coração, que Deus fez no nosso relacionamento, que na primeira semana juntos, Deus deu
um propósito tão grandioso que nós fizemos de oração, que foi 7 dias tão impactantes, que hoje são a base do nosso casamento, foi a base do nosso namoro, foi a base do nosso noivado, e hoje é a base de tudo que nós temos construído no nosso casamento. E foi tão maravilhoso que nós escrevemos um livro sobre isso, que aconteceu nesses 7 primeiros dias de relacionamento, e nós lançamos esse livro sem ninguém saber, apenas os nossos discipuladores sabiam, os nossos bispos, e nós lançamos o nosso livro no dia do nosso casamento. E nós demos de presentes para os nossos convidados. O nosso livro se chama Um Novo Mundo. Ele conta a nossa história, conta aquilo que nós fizemos, o preço que nós pagamos. E eu quero dizer que a gente trouxe 20 livros para a gente dar para os 20 primeiros inscritos. Vão ganhar o nosso livro, a gente já entregou. E depois, se você quiser adquirir, a gente vai deixar com o pastor para ficar aí. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais da nossa história. E eu quero falar sobre isso hoje com vocês. Eu quero falar sobre mudança, sobre propósito, sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você faz e como que isso traz impacto sobre a sua vida e sobre a vida de todo mundo. Amém? Eu gosto de passar uns vídeos durante as palavras, durante as ministrações, e eu quero começar dizendo que, às vezes, a gente anda com pessoas em que a gente sabe que a gente faz uma crítica, a gente sabe que a pessoa é errada, às vezes a gente conhece pessoas amarradas no vício, pessoas que ainda não conhecem a Cristo, pessoas que ainda estão passando pelo processo, pessoas que ainda precisam conhecer a verdade, e às vezes a gente age com um pré-julgamento, um preconceito, né? E isso é um hábito, isso é um hábito nosso de ser humano. Eu vou passar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho, eu queria que passasse o primeiro vídeo. Já está aí? É um vídeo, ele é um pouco antigo, mas ele traz uma mensagem muito poderosa sobre isso. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn this way. Go back where you came from. You're the guy that came to me. What's wrong with you, Harry? No finalzinho ele fala, crianças veem, crianças fazem. E isso, na verdade, é uma coisa que é comum. Obrigada. Não só as crianças, mas todo mundo assiste a sua vida, você querendo ou não. Todo mundo assiste a sua vida. Mesmo que você não publique nada no Facebook, Instagram, você não tem o seu canal, igual meu marido tem um canal dele no Instagram, se você não começa a seguir, pode seguir. É engraçado. E as pessoas veem a gente, o que a gente faz, o que a gente fala, como a gente age, e as pessoas às vezes não sabem a realidade que a gente viveu, e a gente não sabe a realidade com que as pessoas vivem. O que elas passaram, o que elas tiveram, o que ela teve de conteúdo, qual foi a convivência que ela teve dentro da casa dela, qual é a pessoa que ela tem pegado como exemplo. E isso é uma influência que é comum, que você faz às vezes no automático. E a maioria das vezes sem saber o porquê. Porque você apenas replicou. Às vezes a gente apenas replica algo que às vezes a gente nem sabe o motivo. E isso é uma teoria comportamental. É algo baseado em estudo científico. Eu queria que passasse o segundo vídeo
que vocês vão entender mais um pouquinho sobre isso que eu estou falando, do ser uma questão de comportamento. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on. Ela nem sabia o porquê que ela estava fazendo. Todo mundo que ela estava copiando por algum motivo saiu daquela sala. E quando outras pessoas entraram, ela continuou fazendo, sem saber o motivo primeiro, por que ela estava fazendo. E quando as pessoas perguntaram para ela, por que você estava fazendo isso? Ela responde assim, porque quando eu estava sentada aqui antes, na sala, todo mundo estava fazendo. E eu achei que era certo eu fazer também. E acabou que todo mundo continuou fazendo, sem saber o motivo. E a coisa foi se expandindo. Eu acredito que se teve consulta naquele consultório o dia inteiro, todo mundo ficou repetindo, fazendo alguma coisa que ninguém sabia, na verdade, por quê. E é isso que, na maioria das vezes, acontece com o que a gente faz hoje. As pessoas replicam aquilo que você faz, porque elas assistem sua vida. Então, a pessoa que você é hoje, aquilo que você tem dentro de você hoje, deveria ser replicado? Faz a pergunta para você, a pessoa está do seu lado aí. Se tivesse 2 de você, ia ser coisa boa ou coisa ruim? Ia dar bom ou dar ruim? É algo do subconsciente. É algo que a gente faz no dia a dia e que nós, como igreja, como aqueles que nós devemos ser, que aquele que nós nos vemos como influenciadores do reino, nós devemos entender que nós temos que ser esse que levanta e senta, explica para todo mundo que tem que levantar e sentar também, porque é bom. Porque a gente tem que falar para as pessoas, olha só, entrega a sua vida. Por quê? Porque existe muito maior do que isso. Deixa eu te falar, larga o vício. Porque existe um vício saudável, cheiroso, que o nome dele é Jesus. Deixa eu te falar, replica a minha vida, porque tu vai se dar bem. Então,
o que a gente tem que fazer com que outros repliquem no subconsciente é aquilo que a gente faz naquilo que nós vivemos e a forma como nós escolhemos viver. As pessoas devem nos ver como aqueles que devem ser copiados. Eu preciso ser igual a ela. Eu preciso fazer o que ele faz. Eu preciso andar perto de fulano, porque, cara, ele está indo tão longe. Olha o que ele está fazendo. E isso é algo que você não necessariamente precisa falar assim, cara, vem cá, faz o que eu faço. Mas é algo que quando você para ver, as pessoas estão fazendo igual a você, porque está vendo que é bom, porque é saudável. E essa influência que nós temos que ser. E sobre essa influência, sobre esse padrão de comportamento, sobre isso que nós devemos ser como exemplos, eu quero trazer para você uma palavra sobre vida de adoração. Que o nosso padrão de comportamento, aquilo que nós devemos ser, o nosso exemplo que nós devemos ter maior, quem é? Quem? Amém. O que diz lá em Mateus 7, 13 e 14? Fala assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por este caminho, porque estreita é a porta, é difícil o caminho que conduz à vida. Apenas pouco encontra esse caminho. Por que na maioria das vezes é mais fácil a gente copiar o que é errado do que o que é bom? Por que é tão fácil a gente se entregar para aquilo que é vão, para aquilo que não me edifica, para aquilo que eu sei que eu vou para um caminho de vida, que eu tenho um caminho de luz? A palavra fala que o caminho ele é estreito, que o caminho ele é difícil. Se a Bíblia fala que o caminho é difícil, querido, quer dizer que você vai ter que passar por obstáculos. Quer dizer que eu e você teremos que lutar para vencer com algo na vida. Amém? Isso não é ruim, porque toda vez que nós saímos de uma batalha, isso é para nos fortalecer. E eu quero te dizer, querido, que se você aqui quer ser ponte na vida de alguém, se você quer ser ponte em algum lugar, existe um sacrifício, existe uma vida que você tem que doar, que você tem que entregar, e isso por amor a Cristo. E isso é o que nós devemos fazer com o amor dos nossos corações. E para isso, o nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida de adoração profunda, de algo enraizado, de algo que se vier uma tempestade, você não vai sair do lugar, você não vai se opor, mas você vai continuar firme, porque você sabe quem está te mantendo naquele lugar. E essa vida de sacrifício, essa vida de adoração, eu quero falar com você hoje de um exemplo de adoração que nós podemos viver, que é sobre libação. Alguém já ouviu falar sobre libação? Amém. Libação é um estilo de adoração. Amém? De todas as formas de adoração da Bíblia, eu quero falar sobre libação. E libação é uma oferta de bebida. É uma oferta de um líquido. Na Bíblia, nós vemos essas ofertas serem feitas por água, vinho, óleo e sangue. Basicamente, são essas formas. A primeira vez que aparece na Bíblia uma oferta de libação está em Gênesis 35, versículo 14 e 15, que diz assim: então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela como oferta de libação, e passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. Ele estava no deserto, e naquela época, amigo, se você tinha um vidro de azeite, aquilo era caro, custava algo. E durante as histórias da Bíblia, nós vimos por várias vezes a Bíblia falando sobre oferta de libação. Aconteceu com Gideão, aconteceu com a pecadora que ungiu os pés de Jesus com aquilo que que era aquele óleo que custava caro. Amém? Fala sobre Davi, quando seus guerreiros, quando seus valentes entregaram a ele um copo de água.
E ele viu que ele não era digno de beber aquele copo de água, que os seus valentes deram a vida por aquilo. E ele pegou aquele copo de água e ele estava escondido, sem comer e sem beber. E aquele copo de água que entregaram a ele entregou ao Senhor como oferta de libação. E ele se colocou como se não fosse digno daquilo. E sobre todas as histórias da Bíblia que falam sobre isso, eu quero falar com você sobre Paulo. Paulo, aquele cara muito maluco, de todas as histórias dela, essa que eu mais me apaixono. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Nesse momento, Paulo, ele sabia que a sua chegada era chegada a hora dele, e mais ainda ele sabia que ele ia morrer decapitado. E quando ele teve essa informação, Paulo diz o seguinte: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. O que ele diz aqui? Olha o estilo de vida do cara. Ele sabendo que ele ia morrer decapitado. Mas antes que o próprio sangue dele tocasse a terra, ele falou: Deus, recebe a minha própria vida como oferta de libação. A vida daquele cara era tão sacrificial, ele vivia num estilo de adoração tão profundo, que hoje é um exemplo para mim e para você, que quando ele soube que era o momento dele partir, quando ele soube que era o momento dele que ele ia morrer, e quando ele soube que o sangue dele ia ser derramado sobre essa terra, ele falou: Deus, aceita o meu sangue como oferta de libação, quando o meu sangue tocar essa terra. Olha que maluco. Vamos ver sobre outra oferta de libação? Está lá em João 19, 33 e 34. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. E imediatamente brotou sangue e água. De todos os protocolos de crucificação de Roma, daquela época, Cristo, quando foi enfiada uma lança no seu peito, e saiu sangue e água, quando essa oferta de libação tocou o chão, tocou essa terra, eu e você, nós fomos salvos. Foi nesse momento em que esse maior exemplo que nós temos nessa vida, quando ele ofereceu essa oferta de libação, quando ele entregou a sua própria vida, o seu próprio sangue, aquilo que ele tinha, no seu último suspiro, aquilo que saiu dele, que ele se colocou como oferta de libação, foi a resposta dos nossos pecados. E foi quando chegou o nosso tempo de graça. Amém? Esse tempo de graça não significa que é o momento de nós pararmos para receber. Mas é o momento em que nós somos forçados a correr atrás, a combater o bom combate e a chamar nós jovens, porque nós somos fortes. Amém? Nunca em toda a história os jovens tiveram tantas opções na vida. Você vê na sociedade a opção de você ser um gay, um transexual, um travesti e um monte de lésbica, transgênero. Nunca em toda a história os jovens tiveram tanto acessos a tantas opções de ser tantas coisas. E nunca na história
nenhuma geração tenha uma oportunidade de negar tanto ao mundo e amar mais a Cristo como nós temos hoje. Nunca, nunca na história desse mundo, tantos cristãos morreram em nome de Cristo como morrem hoje. Em vários lugares da terra. Graças a Deus pelo nosso país, porque nós temos liberdade em Cristo. Mas nunca se teve tantas mortes. Nunca o cristão ele foi tão perseguido como nos dias de hoje. E o que nós devemos fazer? Como nós devemos nos replicar para continuar combatendo o bom combate daquele apóstolo que quando ficou sabendo que ia morrer, falou: Deus, recebe o meu sangue. Porque ele também é uma oferta. E eu quero te convidar hoje. E a oportunidade que Deus colocou no meu coração de você hoje. É de você hoje mudar a sua vida. Fazer o memorial hoje de uma vida de adoração. De você se colocar como um sacrifício vivo. Como posso eu me dar o direito de viver uma vida que não tenha um sacrifício por Cristo, quando quando o próprio Jesus entregou o seu corpo, entregou o seu sangue numa cruz e falou: recebe como sacrifício. Para provar que tudo isso é possível, para provar que nós podemos, e para provar que nós seremos ainda maiores, para Deus mostrar o tamanho que nós podemos ser, aquilo que nós podemos viver. Deus falou para o seu próprio filho: filho, vai lá, mostra que é possível. Mas tudo que você fizer, não tem todas as maravilhas que você fizer, os meus filhos, aqueles que viverem contigo, farão ainda maiores. E chegou o meu tempo, e chegou o seu tempo de fazer obras ainda maiores. Você quer ser ponte? Não dá para você ser uma corda bamba. Você precisa de ser robusto. Nós precisamos de ter um alicerce. Nós precisamos de cingir os nossos lombos, de guerrear as batalhas e falar assim: vem, porque nós estamos com o mestre dos mestres. Porque aquele que está conosco, ele é muito maior. Vem e me sigam, façam o que eu faço, porque Cristo está em mim. Porque Deus já nos deu a vitória. Porque nós não estamos lutando em vão, sem saber qual vai ser o fim da história. Nós sabemos o que seremos e para onde iremos. E Cristo nos deu isso. Como posso eu, jovem, querer viver a minha própria vida, sendo que eu posso falar: Deus, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu te entrego todos os dias. A cada dia que eu levanto, a cada dia que eu respiro, a tudo que eu faço. A vida que nós temos que ter a percepção como cristãos é que nós temos a vida eterna, amém? Se nós trabalhamos com a perspectiva que nós temos a vida eterna e que nós seremos seres existentes eternamente, o nosso tempo de vida aqui na Terra, ele é muito curto, comparado a uma eternidade. Vocês estão entendendo? Aqui na Terra, a gente vive um pedaço muito pequeno de uma vida muito grande que nós teremos, porque nós não morreremos. Então deixa eu te falar, a oportunidade que você tem de querer fazer alguma coisa no nome de Cristo, é aqui na terra, é no agora. Você não vai evangelizar no céu, você não vai falar: Deus, deixa eu fazer um jejum aqui no céu. Você não vai precisar mais, querido. Você quer fazer alguma coisa? Você quer fazer algum movimento? Você precisa fazer isso, é hoje, é no agora. A minha vida é muito curta para eu viver só de desejos. Mas eu posso
ser aquela que faz a diferença. Tem uma história que me impacta bastante. Foi quando eu li um livro do Lucinho, que fala sobre as loucuras de Jesus. Conta várias histórias de pessoas que fizeram loucuras por Jesus. E aí conta de uma menina de 10 anos, filipina. O nome da história é A Menina do Vestido Branco. Alguém já ouviu essa história? Como essa história mexe no meu coração. Aquela menina de 10 anos, ela morava com um pai que era alcoólatra. E o pai falava uma única coisa para ela: não ande com cristãos. E essa menina, enquanto o pai bebia, andava pela rua, parava na porta de uma igreja e assistia o culto lá de fora, porque ela é proibida de entrar dentro de qualquer igreja. E aí, até que um dia, um missionário observou aquela menina que via repetidas vezes e ficava do lado de fora e nunca tinha coragem de entrar. Ele foi e abordou e falou: por que você não entra? Você não gosta? Ela: não, eu acho lindo. Eu adoro as músicas que vocês cantam, mas meu pai me proibiu. E aquele missionário tentou conversar com ela, ela disse que não podia, por uma ordem do próprio pai. E o missionário se colocou como intercessor na vida daquela criança. E ele orava e falava: Deus, que o desejo dela pela tua presença seja muito maior do que aquilo que ela vive dentro da casa dela. E até que um dia, ela tomou coragem e entrou dentro daquela igreja. E ela entregou a vida dela a Cristo. E ela continuou indo, até que um dia ela se batizou. E no dia que ela se batizou, o missionário deu para ela um vestido branco, representando a mudança de vida dela, que Deus tinha transformado e que tudo na vida dela estava sendo transformado em algo puro, em algo limpo, em algo branco. E no dia que aquela menina foi batizada, no caminho de casa, o pai dela encontrou ela, descobriu onde ela estava e espancou ela até o ponto dela quase falecer. E o missionário encontrou, as pessoas na rua voltaram para dentro da igreja, contaram para o missionário, aquele missionário pegou aquela menina no colo, levou para um médico, e o médico falou assim: olha, não tem o que fazer. O estado que ela tem hoje, eu não tenho o que fazer. E aquela menina, acordava e voltava em coma, ela não conseguia mais ficar consciente. Ela pedia: me dá meu vestido, e apagava. E pedia: me dá meu vestido, e as pessoas explicavam: seu vestido está sujo de sangue, seu vestido está sujo de areia, de barro. E na última vez que aquela criança abriu os olhos, ela virou para aqueles missionários e falou: me dá meu vestido, Jesus está me levando, e eu preciso mostrar para ele que eu também derramei o meu sangue pelo nome dele. Isso é algo puro. Aquela criança de 10 anos, ela entendeu que ela tinha um sacrifício. Ela entendeu que a vida dela tinha um motivo muito maior que o pai, que fez tudo aquilo com ela. E quando ela viu Jesus, o único anseio que ela tinha no coração dela era pegar aquele vestido e falar: Jesus, eu também fiz. Está vendo a minha vida? Foi tudo que eu fiz. Foi para você. E isso, no meu coração, é você ser ponte. Porque para você carregar pessoas, você tem que puxar o sacrifício para você. Você precisa puxar isso, a responsabilidade de falar assim: sou eu, é comigo. Os problemas que estão acontecendo nessa cidade são meus, porque eu conheço a verdade. Tendo problema na minha casa, então é eu que vou me colocar como intercessor na minha casa. Sou eu que vou colocar de joelhos na madrugada e vou orar pelos meus pais, pela minha família. Sou eu, não fique esperando que um profeta coloque a mão na sua cabeça e te libere uma palavra. Você mesmo pode fazer isso, nós temos acesso a Cristo. Eu aprendi algo tão valioso com a minha discipuladora. Amados, eu tenho propósitos que eu aprendi com alguém, que eu repliquei o comportamento de alguém, de jejum e oração, para entregar na eternidade. Quando eu estiver no céu, eu paro. Porque aqui na terra eu não posso me dar o luxo. Porque se Deus falou que eu faria obras maiores que Jesus, eu quero. Se Deus falou que eu vou curar pessoas através das minhas mãos, eu vou fazer. Se Ele falou que eu vou libertar pessoas, eu vou libertar.
Porque não é a minha palavra, não é a sua palavra, é aquilo que Deus falou que você vai fazer. E é sobre isso que nós temos que lutar, é sobre isso que nós devemos correr atrás. É sobre isso que nós devemos respirar, é sobre isso que nós devemos amar, nos entregar, nos enlouquecer, não perder a noite de sono. E eu te digo isso, amados, de todo o meu coração, de todo o meu espírito, de toda a minha alma, de apaixonada, porque não existe nada maior na minha vida do que a palavra de Cristo. E eu quero te convidar hoje, eu quero que essa semente no seu coração hoje, seja para você fazer um compromisso. Deus, o Senhor quer que eu seja ponte na vida das pessoas? O Senhor quer que eu seja usada em multidões? O Senhor quer que eu seja usada em cidades, num Brasil, num país, no mundo, nas nações? Você quer que eu seja uma guerreira? Você quer que eu seja uma valente? Você quer que eu seja algo diferente nesse lugar? Eu estou aqui. Vamos lá. E para isso, amado, às vezes a gente precisa ter uma vida de propósito, de oração, de jejum, de como a Bíblia fala, como eu falei agora sobre a oferta de libação, que são hábitos a serem replicados. Não tem aquela Coca-Cola que às vezes a gente é viciado, num hábito ruim, pega ela e oferece de libação ao Senhor. Sabe aquele hábito ruim que você tem de internet na madrugada? Entrega ele ao Senhor. Seja radical com Cristo, porque Ele foi radical por você. E nós temos a oportunidade de fazer isso, mais do que qualquer outro profeta da história. Porque hoje, ninguém vai fazer o sacrifício que alguém fez há 2000 anos atrás, porque nós temos um sacrifício novo. E é isso que nós devemos fazer. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você que você não esqueça quem você é. Se o mundo diz a seu respeito que você não vai dar conta, que a sua casa é um fracasso, que a sua família ela é errada, que você não vai dar certo em nada, que você não vai dar em nada em lugar nenhum, saiba que a oração que você faz com alguém no meio da rua, alguém que você já serve de um bom exemplo, já é para Deus, já vale para Deus mais do que o mundo inteiro. Se as pessoas falam que você não vai dar em nada, que você não vai surgir, que não vai prestar para nada, entenda que o seu padrão, a sua referência, não é a ideia que tem na cabeça daquela pessoa, mas é a ideia que tem no coração de Cristo. É o que Cristo deseja a meu respeito, não o que as pessoas esperam que eu faça. As pessoas esperam que você replique o que essa menina replicou. De sentar e levantar dentro de uma sala, porque todo mundo faz e todo mundo acha que é certo, e eu tenho que fazer porque as pessoas vão se incomodar, porque eu vou ficar sentada e não vou fazer nada. Problema delas, porque eu faço algo, é para Cristo. E quando eu fizer algo por elas, vai ser em sacrifício a elas, pela vida delas. Como Cristo sacrificou, eu vou me sacrificar por elas também. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu creio que a palavra que a pastora liberou, quando ela me chamou nesse altar, que ela disse que algo vai ser transformado hoje, neste lugar, é porque eu creio que os jovens desse lugar serão aqueles que mais se sacrificam por Cristo nessa cidade. Que os jovens dessa casa de oração são aqueles que têm o desejo mais ardente no seu coração de invadir cada bar, cada casa de festa, cada mulher, cada homem que tem prostituído o seu corpo,
cada exemplo ruim, a cada lugar que você encontra vício, eu quero te dizer que você é a resposta. Você é a ponte que vai tirar as pessoas dessa vida e levar elas a uma vida eterna. É você, através da sua vida, que vai fazer com que pessoas repliquem um padrão de cultura do reino. E a cultura do reino, querido, a porta é estreita, a caminhada ela é longa. Só que a vitória ela já é garantida. Nós já temos aquilo que nós precisamos, que é a vida eterna. Nós já temos Cristo do nosso lado. Nós já temos um Pai. E o nosso Pai, Ele é o Pai das luzes. Não existe trevas que seja maior do que isso. Não existe nada que resista a um coração quebrantado, a um coração que... Senhor, recebe o coração desses jovens hoje, Deus. Espírito Santo de Deus. Assim como aquela criança, Pai, de 10 anos de idade, que entregou a Ti, Deus, um vestido sujo de sangue. Eu creio que existem pessoas neste lugar que estão preparadas hoje para falar: Deus, a minha vida é Tua. Tudo o que eu fizer vai ser para o Teu nome, vai ser para a Tua honra, vai ser para a Tua glória, Deus. Eu creio que existem jovens nesse lugar hoje, amados, que querem isso ardentemente, que desejam fazer da sua vida um propósito de jejum e de oração até a eternidade, que querem aproveitar a vida aqui na terra, esse curto tempo, esse curto espaço de tempo que nós vamos viver aqui. Amados, 100 anos é pouco, 120 anos é pouco, para quem tem garantido uma eternidade ao lado do Pai. Faça esses 100 anos valerem a pena. Façam com que esse tempo de vida, você entre na presença de Deus e fala: Deus, eu derramei meu sangue por Ti aqui. Eu entreguei a Ti a minha vida nesse lugar. Eu fiquei dias sem comer. Sabe por quê? Porque é a Tua presença que me alimenta. Eu fiz dias de propósito, Deus, em oração, porque a minha intimidade tem que ser com Cristo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu tenho um desafio para você nessa tarde. E eu não posso sair daqui sem fazer isso. Deus quer reconhecer cada rosto aqui que se compromete com a vida dele. E eu quero te convidar, amados. Se você é essa pessoa que fala: Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu vou te entregar. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, querido. Porque diante disso que você vai fazer hoje, diante desse compromisso que você está fazendo hoje, de falar: Deus, pega a minha casa, pega as minhas mãos, pega tudo que eu sou, pega tudo que eu tenho, Deus, e recebe hoje, ó Pai, como uma oferta de adoração. Nós não somos pequenos, nós não somos inúteis, nós não somos aqueles que ficarão calados. Nós somos aqueles que ouvimos a Tua palavra quando ela diz: pegue a sua cruz e me segue.
Nós somos aqueles que pegamos aquilo que tem que acontecer, aquilo que tem que fazer, e nós tomamos como responsabilidade. E essa resposta é dentro de você, querido. Deus está te entregando hoje espírito de ousadia. Para aquilo que você não tinha coragem de fazer, em nome de Cristo, hoje você vai ter coragem de fazer. Quantas vezes lá em Brasília nós oramos por uma cidade, por Brasília. Lá existe uma rua inteira de prostitutas. E nós fomos lá, nós invadimos aquele lugar, nós falamos com aquelas mulheres. 2 delas largaram aquela vida e nunca mais voltaram porque elas conheceram a Cristo. E sabe o que é isso, querido? Toda sexta-feira a gente ia para aquele lugar sujo e imundo e levava luz para aquelas pessoas. E aquelas pessoas viram em nós um comportamento a ser replicado. E aquelas mulheres viram em nós uma luz, algo que elas queriam sobre a vida delas. E isso eu e você. Nós somos essa conexão. Nós somos essa ponte bem estruturada, com colunas, com vigas, com aço, com concreto. Porque nós somos firmados em uma vida de sacrifício. Em uma vida que aquele que nos segura, aquele que nos fala, é aquele que não existe nada maior. É aquele que ruge como o leão da tribo de Judá e tudo se cala. Coloque a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, recebe cada coração que está neste lugar, Deus. Neste lugar, Pai, estão aqueles jovens que o Senhor tanto espera por uma vida sacrificial, Deus. Nessa casa de oração, Pai, neste lugar, estão aqueles filhos, ó Pai, que toda a terra espera com que eles se manifestem, Deus. E eles estão se manifestando hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, mais amor por Ti, Senhor Deus. Eu profetizo, Senhor Deus, que o Senhor venha, que o Senhor revele a cada um dos seus filhos os seus dons e talentos, ó Pai, aquilo que eles precisam fazer, aquilo que eles precisam mudar, Deus. Que assim como o Senhor fez, que nós possamos ser radicais, Deus. E existem histórias aqui, que assim como é contada essa história da menina do vestido branco, no mundo inteiro, existem histórias de pessoas aqui que serão contadas no mundo inteiro, de sacrifícios vivos ao nome do Senhor, por esses corações apaixonados, por esses corações apaixonados por Ti. Adore por mais um momento em nome de Jesus. De cantar isso pra Deus. Eu vendo tudo que eu